E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje, dia 31 de dezembro de 2016, o último dia desse ano que passou rápido demais pra mim, não sei pra você. E olha, eu nunca pensei que fosse dizer isso sobre um ano, mas o ano de 2016 foi o melhor ano e ao mesmo tempo o ano mais difícil da minha vida. Mas foi sensacional. E hoje aqui nesse vídeo eu não quero trazer uma revelação nova, nem nada novo, só quero realmente passar um conselho pra vocês. É algo que eu tenho praticado na minha vida e que às vezes eu escuto algo diferente e sei lá, enfim. Eu acredito que assim, quando você resolve planejar um ano, você pega, você senta, as pessoas costumam fazer isso, vou planejar meu ano de 2017. Cara, se você planejar seu ano de 2017 por você mesmo, muito provavelmente você vai se frustrar muito. Mas se você escolher entrar em Deus e viver aquilo que Deus tem pra você, você vai se surpreender, não se frustrar. E é diferente demais, cara. Quando você fica planejando demais, por exemplo, aquela pessoa que todo mês ela vai começar a academia. Todo mês ela se frustra, véio, que ela sabe que ela não vai conseguir. Que ela fica se planejando, falando, não vai, não adianta. Mas quando você deixa acontecer, é muito mais fácil de rolar do que quando você fica planejando demais. Eu acho assim, tá bom? Eu não tô aqui, volto a dizer, não estou aqui trazendo uma revelação bíblica, nem nada do tipo. Tô aqui querendo só bater um papo com você mesmo. Então eu vou falar de coisas que eu faço em final do ano e como eu penso o meu próximo ano. E se você quiser fazer igual, cara, tem funcionado comigo. Uma das coisas que as pessoas sempre falam é assim, meu, tá acabando o ano. Seguinte, deixa pra trás o que você errou. Olha só para as coisas boas. Olha só aquilo que deu certo. O que não deu, deixa pra lá. Cara, eu acho que assim, a Bíblia fala assim, ó, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Mas tem um cara que ele disse o seguinte, olha, o sábio, ele aprende com os erros dos outros. O burro, ele tem que errar para aprender. Se você errou para aprender, não seja burro de errar de novo ano que vem. Então, olha pro seu erro desse ano, pra você não fazer de novo ano que vem. Então, assim, às vezes a gente deixa tantas coisas que não deu certo para trás, que a gente acaba fazendo aquilo que não deu certo esse ano, a gente faz ano que vem de novo, porque a gente não deu atenção para aquilo que a gente errou. Deu para entender? Então, assim, às vezes você olhar e você ver o que você, pô, eu errei aqui, cara. Devia ter feito diferente aqui. É a melhor coisa para você não fazer de novo. Porque se você deixa passar despercebido, lá na frente você tá caindo na mesma coisa de novo. E aí, cara, burrice demais. Então essa é a primeira coisa que eu faço. Eu olho, quando eu parar para olhar pro meu 2016, eu vou olhar o que eu fiz de errado e falar, Jesus, eu errei nisso, errei nisso, errei nisso. Agora sim, aprendi com esse erro, aprendi. Então esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu vou prosseguir pro alvo. Uma segunda coisa que eu quero muito pro meu ano de 2017, eu acredito que você também, né? Aquela velha ideia de, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar do templo do Espírito Santo, a gente sempre fala, né? E a gente até promete, em fevereiro, depois do Natal, depois do Ano Novo, aí depois tem umas festinhas lá em janeiro, depois em fevereiro eu vou pra academia, eu volto a comer direito. Então assim, é uma coisa que eu quero pra mim, eu quero me manter equilibrado nessa área da minha vida também, eu quero comer direito. Um dia, um avivalista disse assim, olha, essa frase me pegou de um jeito, cara, que tá martelando meu coração até agora. O avivalista ele disse assim, olha, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. O que, que eu faço com a mensagem agora? Ou seja, o cavalo é o nosso corpo. A mensagem é aquilo que a gente carrega. A gente não pode destruir o cavalo que Jesus nos deu, que é o nosso corpo, porque se a gente destruir o nosso corpo, a gente não tem como levar a mensagem. Então a gente precisa sim cuidar da nossa saúde. Então eu faço um convite para você, um apelo para você, cara, resolva-se nessa área também. Vamos comer direito. A Bíblia diz que nós temos que ter domínio próprio. Se a gente não consegue dominar o nosso corpo físico, como que a gente vai dominar reinos e regiões celestiais? Então a gente precisa sim dominar o que a gente come, dominar a hora que a gente dorme, a gente precisa dominar se a gente vai pra academia ou não. E eu não tô falando aqui que a gente tem que ficar fit, porque você nunca vai ver eu sarado, nunca. Porque isso não, só consegue ficar assim um cara que tem uma prioridade nisso, mas você nunca vai me ver ficando assim. Mas eu quero me manter saudável. Eu quero deixar que o corpo do Espírito Santo, que sou eu, fique saudável aqui nessa terra. Então essa é uma segunda coisa. Deixa eu ver. E a minha meta, a minha maior meta, é o que eu tenho pregado nesses últimos cultos que eu preguei agora no final do ano, é de não fazer nenhum plano, nenhum planejamento específico, mas simplesmente escolher morrer pro Vitor muito mais do que eu morri em 2016 e 2017. Eu quero morrer pra mim muito mais do que eu morri ano passado e ano retrasado. Eu já falei com Jesus e disse, Jesus, parece que esse ano eu até me diverti demais, fiz coisa demais, ano que vem eu quero fazer menos coisa para ficar mais tempo com você. Eu quero que esse seja o ano que eu mais vou passar tempo com Deus. Eu quero que esse seja o ano que a porta do meu quarto mais vai ficar fechada.
Eu quero que esse seja o ano que eu vou falar mais com Deus do que com as pessoas, porque a gente às vezes faz muito isso, a gente fala tanto com as pessoas e falamos tão pouco com Deus. E eu acho que tem que ser o contrário. Quando Jesus um dia ele tá no monte e aí os discípulos estão lá embaixo tentando expulsar um demônio. Eles estão lá tentando expulsar o demônio por horas e Jesus está no pé da montanha. No pé da montanha não, no alto da montanha, conversando com o Pai. E mais ou menos Jesus ficava entre 3 a 4 horas com o Pai por dia. Ele estava lá e aqueles discípulos por horas tentando expulsar aquele demônio. De repente Jesus desce. E Jesus desce. E em um segundo que Jesus ficou na frente do demônio, o demônio foi embora. Ou seja, os discípulos ficaram lá por horas. Jesus ficou por um segundo. O que isso mostra para mim? Quanto mais tempo com o meu pai eu passar, quanto mais tempo com Deus eu passar, menos tempo eu vou precisar para resolver problemas. Agora, quanto mais tempo eu ficar com as pessoas, cara, se eu não tiver tempo com Deus, o problema vai ficar lá. Eu vou ficar lutando com ele, igual os discípulos, ficaram lá lutando com o demônio, lutando com o demônio, lutando com o demônio e não arrumaram nada. Jesus não, passou horas com o pai e um segundo com o demônio. Então é isso que eu quero pra mim, eu quero ficar com Deus, eu quero ter tempo com Deus, e esse é o meu maior objetivo de 2017, na verdade é o meu maior objetivo da vida, tem que ser pra vida inteira. E cara, de verdade, eu acho que nosso final do ano deve ser leve, muita gente põe muito peso, ou muita gente coloca muito expectativa no outro ano, eu prefiro viver em Deus. De verdade, parece até que sou chato falando isso, mas não é chatice, é só uma consciência de que, cara, Jesus em mim, é isso que eu quero. Jesus vivendo em mim. Então eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu coração e vou entrar pro meu quarto e ficar com Deus. E é só isso que eu preciso para viver o ano que Deus tem para mim. A Bíblia diz em Apocalipse que no último dia Deus vai abrir o livro e os livros. Ou seja, Deus vai abrir o livro com letra maiúscula. O texto diz com letra maiúscula que Deus escreveu a meu respeito antes da fundação do mundo. Salmo 139 diz isso. Que antes de eu nascer Deus já tinha escrito a minha história. Ou seja, Deus vai abrir aquilo que Ele escreveu sobre mim e Ele vai abrir aquilo que eu escrevi sobre mim. Ele vai comparar o livro com letra maiúscula com os livros com letra minúscula. Esse livros com letra minúscula é aquilo que Jesus permitiu que a gente escrevesse. Ou seja, Ele vai pegar aquilo que eu escrevi sobre mim e aquilo que Ele escreveu sobre mim vai comparar os dois. Ou seja, 2017 já está escrito no coração de Deus pro Vitor. E eu, como filho dele, amando ele, querendo viver a vontade dele, eu preciso ir no coração dele e descobrir o que ele escreveu sobre mim em 2017 para que eu possa viver o ano que ele planejou, não que eu planejei. Eu só quis aqui falar para vocês o que eu faço e o que eu vou procurar fazer. É algo que tem me curado, assim, pensar sem pôr peso, sem pôr nada demais. Cara, Jesus é a minha porção, e ponto final. E se ele é a minha porção, eu não preciso de mais nada. Então eu quero Jesus, amar Jesus e ver o que Jesus está fazendo para me fazer junto com ele. Meus amigos, minha família aqui do YouTube, minha família em Jesus. Não tem segredo, cara. Viver com Jesus é tão simples. Então, assim, a gente tem que pensar no ano? Sim, vamos pensar, vamos ser melhores. Vamos ser pessoas melhores. Mas como que eu vou ser melhor? Eu não tenho como melhorar sozinho. Eu vou melhorar em Jesus. Eu vou me aperfeiçoando em Jesus. E conforme eu vou me aperfeiçoando em Jesus, eu me torno uma pessoa melhor. Para as pessoas, é claro, e para mim mesmo. Eu não fiz uma pauta para esse vídeo, não fiz nada, eu só quis mesmo abrir aqui o que eu vou fazer como um conselho para você. E meu desejo é que esse seja o meu, o seu, o nosso, o melhor ano da igreja no Brasil, no mundo, até agora. Esse é o meu desejo. Para terminar, pessoal, eu queria ler um texto com vocês que está escrito lá em Josué, no capítulo 13, versículo 33. Mas a tribo de Levi, contudo, Moisés não ortogou herança material, porquanto Yahvé, o Deus de Israel, é a sua plena herança, como ele havia prometido. A tribo de Levi não recebeu nenhuma herança na terra que foi prometida a Israel. Por quê? Porque eles receberam uma plenitude de Deus que o resto do povo não recebeu. Só que isso hoje não é para uma tribo mais, simplesmente. Isso não é mais a tribo de Levi, isso aí não existe mais. Agora isso é para todo mundo que entrar em Deus de uma forma que as outras pessoas não entraram. Então quando você entra em Deus de uma forma diferente, como foi com a tribo de Levi, você pode estudar lá a história deles, você vai experimentar em Deus a sua herança. Então assim, a sua herança de 2017 é Deus. A sua herança de 2079 vai continuar sendo Deus. E quando sua herança é Deus, não é coisas e conquistas, você nunca se decepciona. Então você quer ter um ano de 2017 sem decepção? Põe sua herança em Deus. O Kaique acabou de perguntar pra mim qual que é a única certeza que eu tenho do ano de 2017. Sabe qual que é a única certeza que eu tenho? Que você pode ter também? Que eu vou continuar sendo amado, exatamente como eu estou sendo agora. Porque Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Então daqui 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos e daqui 1000 anos, eu só tenho uma certeza. Vou continuar sendo amado como eu sou nesse exato segundo. Porque, cara, cá entre nós, sou irresistível, velho. Que Jesus abençoe muito seu ano de 2017. Que seja o melhor ano da sua vida.
e vai ser o melhor ano da sua vida se você estiver em Jesus. Não adianta. Jesus abençoe. Amo vocês muito. Feliz ano novo.